Você já ouviu falar dos 300 espartanos, mas o que você realmente sabe sobre eles? Imagine isso, um exército com centenas de milhares de persas, marchando como uma maré infinita de ferro e poeira. Do outro lado, apenas 300 homens. Parece lenda, parece impossível. Mas foi real. Leônidas, o rei de Esparta, não levou um exército para vencer. Levou guerreiros para morrer. Não por glória, mas para ganhar tempo. Tempo para que a Grécia respirasse. Durante 3 dias naquela passagem estreita chamada Termópilas, o mundo assistiu ao impossível. Escudo contra escudo, lança contra lança, os 300 transformaram seu último fôlego em muralha viva. Mas a verdadeira história não é como o cinema contou. É mais dura, mais sangrenta, mais heróica. Quem era Leônidas? Quem eram esses homens? E por que escolheram a morte quando podiam escolher a vida? Prepare-se, porque o que você vai ver agora é a verdade por trás da lenda, e ela é ainda mais incrível do que o mito. Antes de se tornar herói, Leônidas foi apenas mais um entre os espartanos. Nascido em uma família real, não estava destinado ao trono. Tinha irmãos mais velhos à frente. Mas em Esparta, nada era certo. Cada criança era julgada desde o nascimento. Apenas os fortes sobreviviam. Leônidas cresceu dentro da Agogê, o sistema brutal de treinamento. Dormiu no frio, passou fome, lutou contra outros jovens. Aprendeu que dor não era inimiga, era professora, e que covardia era a pior das mortes. Enquanto seus irmãos seguiam seus próprios caminhos, o destino se inclinou para Leônidas. Quando o trono ficou vazio, foi ele quem herdou a coroa. Um rei que não era o mais poderoso, nem o mais rico, mas um rei forjado no mesmo ferro que seus soldados. Isso fez de Leônidas diferente. Ele não comandava de cima, ele marchava junto. Ele não dizia vão, ele dizia sigam-me. E esse detalhe simples mudaria tudo. Porque quando o maior império do mundo bateu à porta da Grécia, seria esse rei improvável que levantaria o escudo e diria: até aqui. Para entender Leônidas é preciso entender Esparta. Imagine uma cidade sem muralhas, nenhum portão, nenhuma torre. Quando perguntavam por quê, a resposta era simples: nossas muralhas são os nossos homens. Esparta não vivia para comércio, nem para arte. Vivia para a guerra. Cada criança era propriedade do Estado. Cada jovem, um soldado em preparação. As mulheres, diferentes de qualquer outra cidade grega, tinham voz, tinham força, porque precisavam criar guerreiros. Era uma sociedade afiada como lâmina. Rica não em ouro, mas em disciplina. Orgulhosa não em templos, mas em sangue. Leônidas cresceu nesse ambiente. Aprendeu que a vida de um espartano não lhe pertencia. Pertencia à polis. E quando chegou ao trono, ele sabia. Sua função não era governar, era proteger. E essa mentalidade moldaria a decisão que marcaria seu nome para sempre. Porque quando Xerxes, o rei dos reis persa, atravessou o mar com seu exército infinito, Esparta seria chamada, e Leônidas atenderia. O Império Persa não era apenas grande, era gigantesco. Reunia povos de todos os cantos, medos, babilônios, egípcios, hindus. Centenas de milhares de soldados marchavam como um oceano sem fim. Quando chegaram à Grécia, o medo se espalhou. Cidades se rendiam sem lutar. Outras hesitavam. Mas Esparta não conhecia a palavra rendição. Mensageiros de Xerxes chegaram até Leônidas com propostas: ouro, terras, poder. Bastava se curvar. Leônidas não se curvou. A resposta é famosa. Quando pediram que entregasse as armas, ele disse apenas 2 palavras: molon labe. Venham pegá-las. Essa frase ecoou pela Grécia, mas junto dela veio a sombra da certeza. Esparta não podia enfrentar o império sozinha. Era preciso ganhar tempo. Era preciso parar os persas em algum ponto estreito, onde números não significassem nada. E esse ponto tinha nome: Termópilas. Um desfiladeiro estreito, entre montanhas e mar. O lugar perfeito para que poucos enfrentassem muitos. E é para lá que Leônidas decidiu marchar. Não para vencer,
mas para mostrar ao mundo que ainda havia homens dispostos a morrer em pé. Leônidas sabia o que estava fazendo. Quando reuniu seus 300 guerreiros, não escolheu qualquer um. Escolheu apenas homens com filhos vivos. Homens cuja linhagem não seria apagada pela morte. Eles marcharam pela Grécia como se marchassem para um funeral. Mas não havia tristeza, havia honra. No caminho, cidades se juntaram. Alguns centenas de soldados de outras polis seguiram os 300. No fim, seriam quase 7.000 gregos. Ainda assim, contra 200.000, parecia nada. Ao chegarem às Termópilas, começaram a erguer muralhas improvisadas. Rochas, troncos, tudo que pudesse estreitar ainda mais o caminho. E então, esperaram. A visão era aterradora. Um mar de soldados persas até onde os olhos alcançavam. Cavalos, arqueiros, infantaria pesada. Mas atrás dos escudos de bronze, os espartanos não tremiam. Leônidas olhou para seus homens e sabia que dali não sairiam vivos. E ainda assim, estavam prontos. Porque naquela passagem, a mensagem não era vencer, era resistir. E o combate começou. O exército persa avançou em ondas intermináveis, mas cada onda se chocava contra um muro de bronze. Escudo contra escudo, lança contra carne. A falange espartana era perfeita. Cada homem protegia o vizinho. Cada passo era calculado. Os persas caíam às centenas, esmagados pelo estreito. Durante 2 dias, o impossível aconteceu. Milhares eram contidos por poucas centenas. Xerxes assistia furioso. Mandava mais soldados, mais arqueiros. Mandou até sua guarda pessoal, os temidos imortais. Nem eles conseguiram romper a muralha humana. O mundo nunca tinha visto algo assim. A cada noite, os espartanos voltavam a seus acampamentos, exaustos, mas de pé. E sabiam que o 3º dia seria o último. No 3º dia, a traição. Um grego mostrou aos persas uma trilha secreta pelas montanhas. O flanco de Leônidas estava aberto. Os aliados foram dispensados. Só os 300 ficaram. Leônidas sabia. Não havia saída. A luta final foi brutal. Os espartanos lutaram até que lanças quebraram, até que espadas se gastaram. Lutaram com escudos, com mãos, com dentes. Um a um, caíram. Leônidas foi morto. Mas mesmo em morte, o rei virou lenda. Seu corpo foi disputado pelos persas, guardado como troféu. Os 300 tombaram. Mas cada minuto que resistiram deu tempo para Atenas evacuar, para os gregos se prepararem, para a maré virar em Salamina e Plateia. Eles sabiam que iam morrer. E ainda assim, foram. Esse foi o verdadeiro sacrifício. Os persas venceram em Termópilas, mas no fim, perderam a guerra. O sacrifício de Leônidas ecoou como trovão. Inspirou Atenas, inspirou toda a Grécia. Mostrou que nenhum império é invencível quando homens livres decidem resistir. Séculos depois, Roma estudou Esparta. Generais modernos repetem seus treinos. E até hoje, quando falamos de coragem, lembramos de Termópilas. Leônidas não viveu para ver a vitória, mas sua morte foi a semente dela. Os 300 não impediram os persas de passar, mas impediram o mundo de esquecer que existe algo mais forte que medo: a honra. E é por isso que, milhares de anos depois, ainda repetimos o nome deles: Leônidas, Esparta, os 300.